Muitíssimo bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio 96 FM. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência e hoje o tema também é bem de utilidade pública, né? Outubro Rosa chegando. Eu acho que todo mundo, e isso eu tenho uma inveja. Eu sou cardiologista e eu dou aula na faculdade, Alessandro, e toda vez quando eu vou perguntar para os alunos, você sabe quanto que é o mês? Porque agora cada mês é uma cor, né? Aí, primeira coisa eu brinco, você sabe quando que é a campanha do câncer de mama? É Outubro Rosa, doutor, o Cristo fica colorido, aquelas coisas, essas estátuas, fica bem massa. A campanha que vocês são fantásticas. A hora que eu pergunto o coração, ninguém sabe, que é o Setembro Vermelho. Eu fico numa inveja saudável, lógico, né? Então, Outubro Rosa chegando, a campanha aí para prevenção de câncer de mama, e prevenção é o que a gente mais tem falado, né? Na minha área, principalmente, já existem várias diretrizes de prevenção para as doenças cardiovasculares e com câncer, principalmente o câncer de mama, isso não é diferente, né? Então hoje vamos falar tudo sobre mama com o mastologista Dr. Alessandro Naldi Ruiz. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Evidência, Alessandro. Muito obrigado, Gilberto, e agradecer pela lembrança, né, de ter me convidado para poder participar e falar um pouco da minha especialidade, que eu acho que realmente tem uma utilidade pública interessante, e mesmo porque o câncer está aí, e o câncer é algo que todo mundo tem medo e existe prevenção para isso. Lembrando que o câncer de mama é o mais comum, né, entre as mulheres, exceto o câncer de pele, que é o mais comum de todos. Mas o de mama é o das mulheres e o de próstata nos homens, né? Entendi. Não, perfeito. Então, gente, nós vamos rapidinho pro intervalo e no próximo bloco a gente vai começar a falar sobre o câncer de mama. Que eu já vou até deixar aqui uma pergunta pro próximo bloco pro Alessandro nos responder, se o câncer de mama é só na mulher ou o homem também pode ter, já que o homem tem o mamilo, não sei se a gente pode falar mama, né? Então vamos pro intervalo. No próximo bloco, Dr. Alessandro Naldi Ruiz. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Dr. Alessandro Naldi para falar sobre a campanha do Outubro Rosa, câncer de mama, tudo em relação à mama e principalmente, que eu acredito que para vocês, mastologia e câncer no geral, a prevenção é o melhor tratamento, é isso mesmo, né? Com certeza. A prevenção leva a gente a ter diagnósticos mais precoces, porque a gente não faz uma prevenção primária. O que é a prevenção primária? Utilizar de alguma substância que faça com que a pessoa não tenha câncer. Tá. Então, lembrando que sempre que se fala em câncer de mama, o povo pensa, mas o câncer de mama é hereditário, tal. Não é bem assim. A porcentagem de hereditário, o que é hereditário? Existe mutação que foi herdada dos seus pais, parentes, enfim. Essa herança está implicada em 8%. Só 8%. 92% dos casos de câncer de mama acontecem esporadicamente, quer dizer, tem influência fatores ambientais, fatores emocionais, todos os fatores que o uso de substâncias, álcool, bom, enfim, que influencia, né, estresse, que pode influenciar futuramente ao desenvolvimento de câncer. A única diferença, Gilberto, que vê é que nesses casos hereditários, eles são geralmente acontecem mais precocemente, em idades mais jovens, e geralmente, assim, tem talvez uma agressividade maior no ponto de vista biológico. Nos jovens? Nos jovens. Quanto mais precoce, geralmente um pouco mais agressivo a doença. Quando a gente pega um câncer de uma senhorinha bem velhinha, é muito mais fácil de tratar. Sim. E você sabe qual que seria a explicação para isso? Existe alguma explicação que o jovem a agressividade maior? Bom, a explicação é que, assim, para se ter câncer, tem que haver mutação. Mutação como que é? Alteração no gene, né? Então, geralmente, se o jovem tem um câncer, quer dizer que esse câncer já veio precocemente. Então, normalmente, se veio precoce,
já considera-se um câncer um pouco mais agressivo. Ah, tá. E o da senhorinha, velhinha, viveu 80 anos e teve um câncer, normalmente esse câncer é indolente, é mais tranquilo, geralmente responde bem ao tratamento oral, comprimido. Então, é mais por isso. Não por ser fato de jovem, mas pelo acontecimento em si, que leva, que é mais agressivo ou não. Mas podemos ter jovens também com tumores menos agressivos. Mas eu estou falando de uma forma mais geral. Geralmente, existe uma idade mínima. Ele falou, a partir dessa idade é interessante fazer sempre uma avaliação, ou com mastologista, ou eu não sei se ainda existe o autoexame ou outro exame de imagem. Existe uma idade mínima para isso? A idade mínima, a gente fala sobre mamografia. Isso existe uma idade mínima que a gente coloca a partir de 40 anos, fazer mamografia anualmente. Que o SUS contradiz isso, né? O SUS fala que é para fazer mamografia bianual, de 2 em 2 anos, a partir de 50 anos. 50 anos. Mas se a gente fizer isso, a gente está dando as costas para um terço, 33% da população que vai ter câncer antes dos 50 anos. Nossa. Então, não encaixa isso. Então, a Sociedade Brasileira, Americana, Europeia de Câncer de Mama, de Radiologia, de Oncologia, tudo fala que é para fazer mamografia anual a partir de 40 anos. Então, é o que se fala para fazer essa avaliação. Porém, se a mulher vai ao ginecologista, avalia as mamas. Você falou uma coisa interessante sobre autoexame. Não sei se vocês lembram, um bom tempo atrás, várias campanhas que foram feitas na televisão, falaram, faça autoexame, examine as mamas. Fazer, isso. Né? Só que essa campanha, ela foi, de um ponto de vista, foi interessante, porém, ela saiu um pouco o tiro pela culatra. Por quê? Porque as pessoas foram incentivadas a fazer o autoexame e quando palpavam as mamas e não achavam nada, eu não tenho nada. Nossa. E não iam mais fazer mamografia. Então, isso nos tirou muito a chance de descobrir tumores em fases iniciais, né? Então, porque quando a pessoa põe a mão, palpa, é um tumor que geralmente tem mais de 1 centímetro, a gente está perdendo tempo aí nesse tratamento. Então, a gente parou de falar tanto de autoexame e focamos mais em exames assim, periódicos, realmente, como mamografia, e ir ao médico, pelo menos uma vez por ano, fazer a rotina que tem que ser feita, né? E essa mamografia, a partir dos 40 nas mulheres, mesmo ela não tendo nenhuma doença nem nada, é como se fosse um check-up que tem que ser feito uma vez por ano, até nas saudáveis, né? Exato. A mamografia é algo... Como se faz o preventivo, né? Faz a mamografia. Mas não precisa esperar ter alguma coisa. Ótimo. Né? Não, a partir de 40. E tem também assim, quando se tem um parente de primeiro grau, por exemplo, a mãe ou a irmã teve antes dos 40 anos, a gente deve iniciar a mamografia 10 anos antes desse parente. Por exemplo, a mãe teve com 38 anos. Então, ela deve começar com 28 anos, com 28 a fazer a rotina mamográfica, inclusive. Tá? Porém, a mamografia não vai me dar tudo, não. Então, geralmente, o ultrassom entra aí, associando e vendo. Aí, eu acho que tem uma boa avaliação dessa forma. Entendeu? Então, existem alguns casos em que a ultrassonografia é um complemento ao diagnóstico. Sim, ele é um ótimo complemento. Tanto para visualizar, por exemplo, a dificuldade que a gente tem com a mamografia em jovens é que quando você faz um raio-x, ela fica muito branca. E os nódulos são brancos também. Então, fica o branco no fundo branco. Então, isso camufla. Quanto mais branca ficar, melhor é o ultrassom. Eu defino melhor o ultrassom. Então, tem que ser feito os dois, porque tem coisas que eu só vejo na mamografia. Entendi. Entendeu? Por exemplo, microcalcificações, umas distorções ali que eu posso visualizar um câncer apenas na mamografia. Mas também, geralmente, a gente visualiza quando tem câncer na mamografia e no ultrassom. Mas pode também ver só no ultrassom. Então, a gente tem que estudar qual a melhor forma de atingir
o objetivo de uma boa visualização e um bom acompanhamento dessa paciente. E essa solicitação, Alessandro, é individualizada, é de cada paciente. Então não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Olha, a partir de tantos anos acabou, você tem que fazer os 2 ou não. Exatamente. Você vai analisar Sabe caso. por quê? Porque tem mulheres, mesmo jovens, que não tem tanta glândula, ela tem quase tudo gordura. Tá. E a gordurinha na mama, porque a glândula mamária que é o tecido funcional que vai produzir leite. Uma senhora de 50, 60 anos, teoricamente, tem que ter muito pouco dessa glândula, porque não vai dar mais mamar, não amamenta mais. Mas tem mulheres que, mesmo mais idosas, têm muita glândula. Assim como jovens, bem jovens, que têm uma mama volumosa, mas só tem gordura. Isso dá para visualizar bem com a mamografia. Então a gente tem que realmente pensar e ver qual forma de melhor avaliar essa pessoa. Você me perguntou sobre o câncer de mama em homem? Existe sim. Câncer de mama em homem. Mas a campanha, Gilberto, não atinge o homem. Falar, vai o homem também fazer mamografia. Porque a porcentagem é pequena, é 1%. Nossa, então, a cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem. Geralmente, esse homem tem mais de 50 anos e acha, por exemplo, o que ele diagnostica é um nódulo atrás da areola. Né? Como você falou, não tem muita glândula, não tem quase nada ali. Porém, tem aquela região areolar, que é geralmente onde nasce o tumor. E o problema é que, como o homem não tem nada de mama, praticamente, esse tumor rapidamente se infiltra. Então ele pode se tornar agressivo, porque ele não tem muito espaço, né? Ele vai atingir, talvez, músculo, vai atingir estruturas vizinhas ali mais rápido. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí, no homem, a gente incentiva o autoexame. Porque o homem é mais tranquilo. É bem mais raro acontecer. Perfeito. Então, você já respondeu uma pergunta. Então, para o homem, não tem como fazer mamografia, né? O autoexame é uma técnica que pode ajudar, né? Porque descobrir um carocinho, um nódulozinho, aí procura o mastologista. Exatamente. Mamografia em homem faz, sabe quando? Quando tem ginecomastia. Aí eu consigo individualizar o que é gordura, porque tem os gordinhos, né, que tem volume na mama. Mas aquele lá é volume de gordura ou é volume de glândula mamária? Aí o que define isso, melhor do que o ultrassom, é a mamografia. Então a gente encaminha a mamografia. Mas são casos mais raros e tudo. Não é rotina a gente fazer isso, né? Mas quando procura a gente com ginecomastia com queixa, pra gente separar gordura, glândula e nódulo, é a mamografia que vai definir melhor. Perfeito. E só até para esclarecer para o público que está nos ouvindo aqui, o que é a ginecomastia? A ginecomastia é o desenvolvimento do tecido glandular no homem, da mama. Então, ele começa a ter um volume. Isso é frequente em algumas fases, porém, por exemplo, na adolescência. Do 11, 12 anos, pode aparecer um nódulozinho debaixo da areola. Isso aí incomoda, cresce um pouquinho, mas ele costuma ser autolimitado, ele se resolve. Mas também frequente na fase senil, que é 60 anos em diante, que existe uma atrofia testicular. Como existe a atrofia testicular, circula mais estrogênio no homem. Então vai ter uma sensibilização. É comum a gente ver mais velhinhos com um pouco de peito, tá? Mas não é isso que incomoda, que procura a gente, não. São jovens de a partir de 15, 16, 30 anos, 40, que vão lá com tecido mamário. Aí isso incomoda, isso dói, que pode ser provocado por uso de medicações, por trauma, uma batida, por uso de, talvez, anabolizantes. Então, isso influencia no desenvolvimento dessa mama. E aí a gente tem soluções, tanto, talvez, medicamentosas, como também cirúrgica para resolver. E às vezes muitos vão, que eu até atendi alguns que você ia operar, e por dor. Falou, doutor, eu tinha vergonha de jogar futebol, de às vezes com a namorada, tirar a camiseta. Isso daí gera um trauma gigante no homem, porque o adolescente principalmente, que vai vestir preto, uma camiseta preta larga, você já percebeu? Olha, não vai ao clube, não vai porque vai ao clube, tem que tirar a camiseta para jogar uma bola, não tira, e corcunda, porque fica emborcando assim, jogando os ombros para frente para poder esconder. Então isso vai gerando um trauma psicológico
não pela gravidade, mas pela aparência. E os amigos também não perdoam, né? Eles não perdoam. E vão lá e começam a ganhar apelido, e vai lá e aperta. Isso gera um grande trauma para essa pessoa. Então, quanto mais rápido isso for resolvido, melhor o desenvolvimento desse adolescente. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta prática em relação a isso. As operadoras de saúde, os convênios da vida, IPAR, VIPASG, Unimed, enfim, eles consideram uma cirurgia de estética ou uma cirurgia por patologia? Por que eu tô perguntando? Eles liberam para fazer essa cirurgia? Você fala ginecomastia. Ginecomastia. Tem convênios que liberam sim. Liberam, mas aí depende muito até do médico. Porque pode até liberar, mas é um valor realmente o convênio paga que é uma cirurgia complicada, porque ela é estética, ela dá trabalho em fazer e às vezes pro médico não compensa fazer dessa forma. Entendi, entendeu? Você tem razão. Então passa para a parte mais estética realmente, fazer, olha, pode até fazer, mas comigo não faço. Porque imagina, é toda a sua responsabilidade, né? Porque envolve essa parte estética, de repente o que é bonito para ele não é bonito, o que é legal para você para ele não é. Então envolve tanta... E você mesmo falou, cirurgia complicada, complicado. Não é? Às vezes, até que uma ginecomastia pequena, ok, mas grandes volumes, você tem cirurgia de horas ali. É mesmo? E junta seroma, tem que usar um coletezinho para apertar por um tempo. Tem uma série um processo ali que é cansativo. Sim. E se tiver, às vezes, associar até uma lipo junto para tentar tirar um pouco mais de gordura. Então, assim, é um processo que não é fácil fazer. Então, por isso, tem médicos que aceitam fazer pelo convênio, outros não. Entendi. E agora falando um pouco sobre pelo menos dentro da cardiologia, é o que a gente mais preza, né, pela prevenção. No caso do câncer de mama, você já adiantou, é o câncer feminino mais comum que tem, né? E é um câncer agressivo? É um câncer que mata muitas mulheres? Como que é isso? Sim, além de ser frequente, ele é bem agressivo porque ele dá muita metástase, né? Tá. E a metástase é o quê? A diferença do tumor benigno para o tumor maligno é justamente essa, é a capacidade dele sair do órgão inicial e ir para outro órgão, afetando o funcionamento desse órgão e aí levando até a morte, né? Então, você pode ter um tumorzão grandão que atinge toda a mama e não ser câncer, que tem tumores benignos que podem crescer muito, aí a pessoa vai perder até a mama, mas não perde a vida. Entendi. Agora, o câncer, ele pode ser pequeno, mas ele pode realmente emitir células que a sequência de frequência maior os ossos, né? Frequência mais nos ossos, depois pulmão, aquela camadinha do pulmão chama pleura, também pode pegar fígado, cérebro, então atinge áreas nobres ali. Então a gente tem que tomar um bom cuidado e, como você disse, quanto mais precoce, melhor. Porém, hoje, o que anda mudando em quem trata câncer, não é só mastologia, não. Oncologistas no gerais, né? No geral, o que muda? Hoje, nós entramos na biologia molecular, nós entramos dentro da célula, que antigamente se tinha um diagnóstico, por exemplo, carcinoma ductal. Sim. Aí tinha 10 mulheres com carcinoma ductal. Aí eu dava o mesmo tratamento de quimioterapia e 7 mulheres ficavam ótimas, melhoraram, curaram e 3 não. Mas por que não? Esse era um questionamento. Aí foram entrando dentro da célula descobrindo que cada tumor tem você classifica o tumor conforme algumas características desse tumor dentro da célula, como receptor positivo ou negativo de estrogênio e progesterona, uma proteína, se é mutável ou não, que é o HER2, a multiplicação celular, que é chama Ki67, outros ali que vão dar o prognóstico desse tumor. Porque pode ser que o tumor seja petitinho,
mas já ter metástase rapidamente. E outros tumores até maiores e mais difícil dar. Tem hora que para o tratamento do câncer de mama a gente tem que começar por quimioterapia, depois operar, depois a rádio. Tem hora que é a minha hora primeiro, que é a cirurgia, depois a quimio, depois a rádio. E quem vai definir isso não é só a clínica, é mais essa biologia que chama imunohistoquímica, que é onde faz o estudo, onde fez a biópsia, fazer o diagnóstico, é o mesmo material que utiliza para fazer essa imunohistoquímica para ter um resultado e a gente perfilar esse tumor melhor para poder saber qual sequência melhor a ser feita e quais remédios melhor para poder agir e curar. Por isso que a gente tem curado muito mais hoje do que antigamente. Isso aí porque a gente conhece mais o tumor, né? A gente tem um conhecimento muito mais apurado disso. É impressionante, né? Como esses marcadores biológicos te ajudam a planejar a sua estratégia de tratamento. Igual você falou, começa pela cirurgia, químio, rádio ou comprimido. Exato. Né? E por isso que o Google embola muito isso aí. Porque se a pessoa põe lá um câncer de mama, aparece tanta coisa e a individualização disso é necessária. A gente tem que saber cada um é cada uma, cada tumor é cada tumor. Então não pode ir no Google lá procurar e generalizar isso. Hoje não é mais assim. Hoje o tratamento é muito mais focal, muito mais, o alvo é muito melhor. A gente é terapia-alvo hoje. A gente consegue muito mais resultado com isso. E aqui na nossa região em Goiás, aqui em Rio Verde, nessa nossa região, vocês têm esse arsenal terapêutico para levar todo esse tratamento e salvar a vida dessa paciente? Temos tudo. A quimioterapia se faz aqui em Rio Verde, não faz ainda pelo SUS, mas faz em Goiânia, faz em Jataí pelo SUS. Então, Jataí está pertinho da gente. Tratamento cirúrgico fazemos tranquilamente. Que bom. A gente foi buscar tudo isso. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos em Barretos fazendo cirurgia reconstrutiva, que é a oncoplastia. Que é, além de você tratar o câncer, na mesma hora você já faz a plástica, remodela, organiza. O paciente às vezes sai melhor, esteticamente falando, além de tratado. Então é bem interessante. Então, o que nós não temos, ou temos pouco em Goiás, é a radioterapia. Isso está faltando, mas não é em Goiás, não, é Brasil. Nós temos poucos aparelhos de radioterapia pelo SUS, né? E esses aparelhos, às vezes, sofrem umas panes aí, porque trabalha dia e noite, noite e dia, e às vezes quebra, e aí atrasa o tratamento de muita gente. Então, ele usa muito. Então, aqui em Rio Verde nós não temos. A rádio nossa é tanto Jataí, Rio Verde, como o Sudoeste aqui, vai todo mundo para Goiânia fazer a radioterapia lá. Nossa, então drena todo o estado para Goiânia. Exato. Né? E eu sempre bato numa tecla, eu trabalhei em Barretos, que eu te falei, conheço a realidade lá, eu bato na tecla seguinte, que o tratamento, não existe coisas que o pessoal de Barretos sabe mais do que o pessoal de Goiás. Entendi. Não tem um aparelho que faz lá e que não faz. Não existe isso. Isso é tudo globalizado. Todos os equipamentos, o pessoal capacitado, tudo faz aqui. Então existe um certo preconceito, talvez, com a gente de Goiás, que não... porque Barretos, como se Barretos fosse a Meca e tinha que ir lá pôr a mão e rezar e lá cura. Não é dessa forma. Então eles enxergam só como referência de excelência Barretos. É uma referência. Lá você tem um tratamento interessante pelo SUS, porque é bem tratado, o doente é bem tratado e tudo. Mas nada que se faz lá não se faz em outros lugares. Sim. Né? Deixar claro isso, que a gente é bem capacitado para tratar, porque nós temos uma formação igual de todo mundo, né? Uma outra pergunta, falando dessa sua subespecialização, a oncoplastia. Ou seja, porque realmente para a mulher
É como se fosse, agora vamos pro nosso lado, pro homem, é como se você tivesse tirado um pedaço do pênis do homem, que é a parte ginecológica que o homem que o homem mais preza, né? E a mulher a mama também. Então, você tirar uma mama de uma paciente, exatamente. Castrar ela, quase que isso. Então, isso deve ser muito influencia traumático, né? demais, é traumático. Então, por isso que aconteceu de... Antigamente, se eu olhar as cirurgias que eu fiz há 20 anos atrás, eu faria totalmente diferente hoje. Tanto que muda, né? Porque vai mudando mesmo. Então, eu tiraria muito menos, eu já reconstruiria no mesmo tempo, mas as coisas foram evoluindo, né? Então, realmente, isso veio até acalentar o nosso coração, que a gente sofre também quando tem que retirar uma mama. Porque é triste para nós também. E não se compara à tristeza da pessoa que está perdendo a mama, mas a gente fica chateado com isso. Então, a gente podendo oferecer hoje algo que possa reconstruir, que possa deixar essa mulher mais natural e possa seguir a vida dela normal, tanto em tudo, trabalho, sexualmente falando, família, integrar essa mulher o mais rápido possível a tudo, isso é fantástico. Para nós, a gente fica extremamente feliz com isso, né? Lógico que isso não é uma plástica, Gilberto, uma plástica igual a pessoa vai lá e fala, eu quero... Uma mulher saudável vai fazer... Não é. Mas é algo que bem interessante, que pode ficar muito melhor. Que coisa boa. Que tem uma coisa interessante também, que sempre no meu consultório tem gente que senta na minha frente e fala, eu tenho muito medo de câncer, eu vim aqui para o senhor tirar as 2 mamas e colocar prótese. Opa! Você já ouviu, né? E eu sempre falo, opa, peraí um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre isso. É sempre um equilíbrio nessa balança, porque existe a parte boa ela já veio. Qual que é a parte boa? Redução do risco de câncer de mama. Reduz em até 90%, não é 100%. Porque não tira a pele, não mexe na axila. Então, não é 100%. Porém, tem a outra parte. A outra parte qual que é? A outra parte é que, além de ser uma cirurgia arriscada, porque é difícil, você vai colocar uma prótese em quem tem mama, que é uma prótese estética, você valoriza a mama da pessoa. Isso. Se você vai colocar a prótese e a prótese vai virar a mama dela, ela fica com a mama assim, geralmente a pele cola nessa prótese, ela não tem o movimento da mama, ela fica dura, tá? E se tiver qualquer problema, por exemplo, na pele, e uma infecção, isso pode expor a prótese e eu tiro a prótese e vai ficar sem mama. Então a paciente veio atrás de ficar prevenida contra o câncer e acaba com a fatalidade de ficar sem a mama. Então, olha o tamanho do problema, que a gente não deve sempre pensar num ponto só. Tem sempre 2 lados da moeda aí. Tem esse problema que não essa cirurgia não é assim, quem quer fazer. Entendi. Geralmente faz com quem tem uma mutação comprovada, um teste genético, que comprovadamente aumentaria o risco em até 80% durante a vida de ter. Você lembra da Angelina Jolie? Eu ia te perguntar agora dela. Falou, pai, ela tirou, né? Essa daí teve que tirar a mama e o ovário. O ovário também? Também, porque teve a mutação de BRCA e a mutação aumenta em 40% a chance do ovário também. Então, ela agiu antes de acontecer. Aí, tudo bem, a gente faz isso mesmo, retira e é a indicação no caso. E é indicação, mas não, eu tenho medo, então eu vou lá e faço. Não é bem assim. Então. E ela foi massacrada no início, que o pessoal não conhecia o que estava se passando, né? Mas como é que pode? Mas depois todo mundo entendeu, aceitou, e em congressos que eu fui na época que isso aconteceu, foi muito bem discutido isso, porque foi uma atitude muito louvável dela, como atriz que vive da imagem, ela se expor a isso e falar que fez, né? Olha a coragem dela, foi fantástico. Ela tá hoje sadia, tranquila.
Que ótimo. E uma dúvida também, que eu não sei, agora é uma pergunta de leigo. Algumas vezes, na minha época que eu fiz meu mestrado e doutorado, eu fiz na UFG em Goiânia, e no mesmo prédio onde eu fazia lá na Liga de Hipertensão, tem a Liga da Mama, com o pessoal lá do HC. E lá, às vezes, eu via, isso eu fiz meu mestrado em 2011, naquela época, há 10, 11 anos atrás, as mulheres que tinham que fazer a mastectomia, né, tirar a mama pelo câncer, antes de colocar a prótese, porque você falou, já sai do centro cirúrgico já com a prótese, colocava tipo um expansor, uns negócios. Então, isso não precisa mais? Como que é? Quando eu tenho que tirar pele, o tumor atingiu pele e eu preciso tirar muita pele, eu não vou ter pele suficiente. Então, retira-se o câncer e a pele junto, e aí põe um expansor. O que é isso? É um tipo de uma... É uma bexiga mesmo. Que coloca lá dentro e vai injetando soro fisiológico para ela ir crescendo naquele ponto e ganhando pele. É igual, por exemplo, uma gestação. Que a pessoa tem uma barriguinha lisinha, fica grávida, ela não vai crescer. Então, durante toda semana, vai lá e põe um tanto de soro. Essa pele vai se expandindo, até eu ver que tem uma certa quantidade de pele suficiente para eu tirar o expansor e substituir isso por prótese. Entendeu? Olha que também. Mas também tem os retalhos. Quem fez radioterapia, tirou a pele, a radioterapia danifica muito a pele. A pele não estica, né? Ela fica fibrótica. Aí eu preciso de pele boa. Entendi. E aí eu tenho que rodar ou tanto do abdômen quanto das costas, rodar um tanto de pele, gordura e músculo junto. No caso das costas é o glande dorsal e do abdômen o reto abdominal. Subo lá sem desligar, né? É só uma translocação sem cortar. Sem cortar? Sem cortar. Vai pro túnel mesmo, chega lá e monta a mama daquilo lá. Faz isso? Faz. Que é isso? E aí fica uma mama bastante bacana, porque tem aí uma animação nessa mama. Ela movimenta e tal. É uma cirurgia bastante feita também, mas depende disso aí. Ou eu posso utilizar uma cirurgia dessa por falha, por exemplo, a pessoa pôs uma prótese e aconteceu alguma coisa, uma rejeição, e ela não aceitou a prótese e teve que tirar a prótese. Aí eu tenho uma segunda oportunidade de fazer um retalho e conseguir ganhar esse volume e fazer essa mama a partir disso, né? E esse pedaço de pele que você vai tirar ou da barriga ou das costas, a barriga fica sem esse pedaço? Como porque é a mesma técnica que faz a abdominoplastia. Você faz isso. Você retira o que te interessa, faz a plástica da barriga, fica a plástica normal. Caramba! Corre um túnelzinho até a região da mama, a parte surge lá em cima, onde eu quero. O músculo ele faz uma curva, lá, e aí eu posiciono isso e faço disso uma mama. Que interessante, cara. Não é à toa que faz o trabalho da plastia, do plástico, exatamente. Né? Que interessante, olha. Isso pode ser feito tanto como com plástico, parceria com plástico, como também o mascarologista fazer do início ao fim, né? Que massa. Não é à toa que você ficou 2 anos fazendo só essa área de oncoplastia, que massa. E outra dúvida, em relação agora, vamos pegar as mulheres saudáveis, que hoje, não vou falar a maioria, mas grande parte você pega lá, as mulheres saudáveis, mas que tem prótese na mama, coloca o silicone lá, né? Essas mulheres, você consegue, os exames que você usa, igual você falou, a ultrassom ou a mamografia, a prótese não atrapalha de você visualizar um nódulo ou um câncer? Então, a gente associa, geralmente quem tem a prótese, associa a mamografia, que é um exame que tem que ser feito a partir de 40 anos, faz ultrassom junto. Quem não tem nem 40 anos só faz ultrassom. Sim. E realmente pode haver, sim, um pouco de trabalho para enxergar um nódulo, por exemplo. E se a gente, por exemplo, não achou nada na mamografia, porque a prótese atrapalhou um pouco, fomos à ultrassom, temos alguma coisa lá, a gente ainda tem um exame interessante de fazer, uma ressonância, por exemplo. Dá para ter uma avaliação legal também, mas não é rotina. A ressonância é algo pontual, tem indicação,
Não é uma coisa que, então a ressonância é melhor que a mamografia. Não. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada um, o que a gente vai ganhar com isso, fazendo a ressonância. Porque a ressonância também não é mil maravilha, é um exame chato de fazer, porque tem que entrar dentro de um aparelho e fica lá uns 40, 50 minutos imóvel. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue. Dá crise, muita gente de ansiedade, tal. E também, na ressonância, muitas vezes surgem coisas que valorizam coisa que não é muito... que parece que tem e depois não tem. Então ela vê coisas demais. Então ela precisa de uma boa interpretação para poder ver se aquilo que está falando realmente é real ou não. Então, o colega que não entende bem de ressonância, ele pode até a ressonância atrapalhar aí. Então. Às vezes a gente pede, por exemplo, ressonância para poder fazer um pré-operatório. Então, eu tenho um câncer, eu vou falar, vou fazer uma ressonância para ver como é que é o geral. Tem um foco ali que captou hipercaptação em tal ponto, tal ponto. Eu ia fazer uma cirurgia conservadora, menor, eu sou obrigado, às vezes, a fazer maior e grande maioria, às vezes, não tem nada, porque pelo anátomo patológico não confirma que tinha alguma coisa lá. Então, é excelente o exame, quando bem indicado e quando bem feito. Então, deixa eu até ver se eu entendi, até para o público aqui que está nos ouvindo entender também. Essas pessoas, as mulheres jovens que têm prótese de mama, elas podem ficar tranquilas que vocês, a mastologia, a ginecologia em geral, consegue avaliar, fazer o exame, o preventivo da mama. Perfeitamente. E as mulheres que põem prótese, às vezes têm medo de fazer mamografia. Eu vou pôr a mama lá, vai apertar, vai estourar. De jeito nenhum, não é dessa forma. Perfeito. Tem manobras que se faz, que dá que pega melhor, só tira um pouco a prótese de lado e faz a mamografia sem problema. Então não é um exame contraindicado de forma alguma, tá? Tem que fazer, quem tem prótese faz igual quem não tem. É do mesmo jeito. Entendi. E essa mesma pergunta para essa situação da sua paciente. Você teve que fazer mastectomia e foi lá e colocou a prótese nela. Já é uma prótese um pouco diferente, né? Os exames que você faz anualmente com ela... Do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Ótimo. Perfeito. E vamos falar um pouco, vamos primeiro pro intervalo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa parte da prevenção. Você falou algo sobre o álcool, então eu queria que a gente falasse um pouco sobre o álcool, sobre o tabagismo, ou alimentos que pode acelerar esse processo ou aumentar a chance da pessoa ter um câncer de mama. Então vamos pro intervalo e no próximo bloco a gente vai esclarecer essas dúvidas. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Dr. Alessandro Naldi Ruiz, mastologista aqui em Rio Verde. Alessandro, o tempo passa, né? Você falou que tem mais de 20 anos que tá aqui, né, cara? Quase 22 anos que eu cheguei aqui. Olha, que massa, cara. Você pegou Rio Verde, assim, no início, né? Eu cheguei numa época que muita gente não sabia o que era mastologia. Eu tenho formação em ginecologia também. Para ser mastologista, ou eu sou oncologista primeiro e depois viro mastologista, ou eu tenho cirurgião geral, né, para ser mastologista. Ou eu tenho formação em ginecologia, obstetrícia e depois de mama. Eu fiz gineco-obstetrícia e depois fiz mama. Cheguei aqui para trabalhar só com mama. Então eu falava, as pessoas mais leigas chegavam e falavam, você é o quê? Eu falava, sou mastologista. O povo ficava me olhando assim, tipo, o que é isso que ele tá falando? Aí até eu senti a necessidade de criar um conceito disso aqui, né? Então vamos colocar a mastologia no hall de atendimentos, como por exemplo, o pessoal achava que só vinha até a mim se fosse encaminhado por outro médico. Olha. Não tem nada a ver, né? Vem direto, normal. E na época, Gilberto, que eu cheguei aqui, eu fiz muita palestra, eu lembro, que legal, olha que eu fiz coisas aqui que na rádio eu vim tantas vezes, eu lembro que tinha paciente, por exemplo, que vinha no meu consultório e falava assim, a senhora participa de alguma igreja? Participo de tal. Eu posso ir lá depois de acabar o culto? Eu posso falar sobre câncer de mama? Pode. Que legal. Acabava o culto evangélico, católico, qualquer
credo independente. Eu ia lá, montava meu aparelhinho, projetava, falava sobre prevenção. Fiz demais isso aqui. Muito. Isso é utilidade, é excelente, né? Sim, e campanhas de câncer de mama, por exemplo, em Rio Verde, eu que trouxe a campanha para cá na época, porque tinha na época o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás me ligou, falou que você podia fazer uma campanha aí e tal, a gente vai ajudar. Foi aí que nós começamos a movimentar a campanha e o pessoal até de Goiânia, amigo meu, vinha ajudar. Que legal. E depois isso foi crescendo, era com 300 pessoas, 400, depois, hoje é 3.000 mulheres que a gente atende. Aderiram mesmo, né? Cresceu e tem gente que espera a época da campanha para poder fazer o exame preventivo dela. Olha. Então, eu lembro que eu saía vendendo camiseta do câncer de mama. Que era uma camiseta bonita. Isso, em prol do hospital. Eu ia em loja no calçadão. Cara, você fez um trabalho. Eu fiz e punha, falava, veste os seus uniformes nos seus funcionários. Aí atrás vai a logo da tua loja. E imprimia isso, fazia, entregava. Olha, era um trabalho, caminhada. Caminhava até o Hospital do Câncer para o povo parar lá e começar a conhecer o hospital que não conheciam, né? O povo em geral. Então isso foi realmente crescendo. Hoje é uma especialidade fortíssima aqui. Você foi o primeiro mastologista daqui, eu tenho muito tempo sozinho aqui. Mas, enfim, hoje temos colegas aqui, trabalhamos juntos. Então, tá bem bacana aqui. Olha aí, parabéns. E vamos lá, e agora já que você falou das campanhas de prevenção, e eu gostava daquelas camisas, eu achava legal, que virou moda, por isso que eu falo que eu tenho uma inveja tão saudável, porque na cardiologia, cara, não tem, a gente não vê isso. E é forte isso na mama, foi porque foi o primeiro a criar. É o pioneiro. Entendi. Depois disso é que as especialidades criaram os meses. Então, o primeiro mês foi o Outubro Rosa. Foi o primeiro. Olha. E é mundial, né? Não foi aqui. Você vai fora daqui, você vê tudo rosa. O avião tá rosa. Isso, tudo rosa. Então, isso é mundial. Então, por isso que cresceu demais. Nasceu grande já. Olha, mas é bonito. Eu acredito que vocês fizeram um trabalho que ainda salvam muitas vidas, porque o tratamento precoce, como você havia dito, a chance de cura é muito mais alta, muito maior. Chega a 90% de chance de cura. Tudo isso, olha que beleza. E o paciente que tem câncer, vamos lá, você avaliou, operou, fez o que tinha que fazer, químio, rádio, enfim, fez tudo que tinha que fazer. Depois que você fez todo esse tratamento, ele tem que continuar fazendo um acompanhamento com vocês. E outra pergunta, já engatilhando essa, existe um tempo, falou, agora tá aqui, agora realmente você não tem mais câncer, tá resolvido, ou pode voltar? Como que é isso? Existe, primeiro, a gente não trabalha sozinho, né? Por exemplo, para tratar um câncer hoje, é o mastologista de mama, né? O mastologista, o oncologista para trabalhar com quimioterapia, né? Ele que manipula os remédios, ele que vai saber que dose, qual remédio vai tomar. E o radioterapeuta, que é geralmente a última coisa a se fazer, que planeja o campo ali, o que vai de radioterapia para poder trabalhar. A rádio faz com que o tumor não volte no ponto onde nasceu. E a químio pega aquelas células que estão caminhando e que tentar evitar metástase. E nós tiramos o foco primário e o que tiver ali, que é onde surgiu a mama, para curar isso. Então, cada um tem seu papel. Sim. Tá? Então, o tratamento é complexo, porém, trabalhamos muito em harmonia. Cada um conversa com o outro, sabe o que o outro vai fazer, pega o telefone, fulano vai aí e tal. A gente tem uma boa discussão, a gente tem ótimos oncologistas clínicos aqui. Que coisa boa! Ótimos, que trabalham muito bem, tá? Só a radioterapia que não temos lá, mas temos uma boa afinidade com o pessoal de Goiânia e a gente sempre tem contato lá também. Então, o tratamento, quando diagnosticado, a gente tem alta chance de curar, né? Quando diagnosticado precocemente, realmente.
Em relação, uma ponte que eu sempre bato, que é o que você me perguntou antes, e prevenção. O que a gente faz pra gente não ter, ou diminuir o risco de ter? Lembra que eu falei que 92% dos cânceres são esporádicos? Então, aí que tá. Então, é o que vai depender do que você faz na sua vida. Isso. Né? É claro que tem umas pessoas que têm uma propensão maior, dependendo do que trabalha, está exposto mais a agentes mais problemáticos, né? Uma questão que se levanta muito, mas não tem prova, aqui na nossa região tem muito câncer porque pelo uso de defensivos agrícolas, é especulação, ninguém sabe direito. Não tem nada, nada fechado aí. Porém, como eu já ouvi vários programas discutidos aqui com você, cai sempre na mesma tecla aí, né? Exercício físico. Ótimo. É super importante. O fato é o seguinte, obesidade aumenta risco de câncer em todos os aspectos. E o de mama é o que mais influencia, porque o estrogênio é produzido no ovário e nas células gordurosas perifericamente. Então, quanto mais gordura você é exposto, você tem mais gordura, mais produção estrogênica você tem. E maior influência onde tem receptor de estrogênio, onde é a mama. Então, a influência é maior. Então, manter-se magra, com hábitos saudáveis. Falei do álcool, porque o álcool realmente tem uma influência. Aumenta o risco também. Tem umas dosagens de álcool, mas isso é muito empírico, né? Cigarro nunca foi bom. Ótimo. Tá? E o cigarro tem muito mais influência, não é nem com câncer de mama. Tem em relação a inflamações. Ele provoca, como ele provoca problemas vasculares, ele provoca mastites, né? E aí é um chato isso para tratar, é complicado. E todo o tratamento que a gente vai fazer cirúrgico em mulheres que fumam, a cirurgia é mais complicada, a cicatrização é pior, vai tudo pior. Então, nunca foi bom fumar. E o uso do hormônio é algo assim tão interessante que muita gente tem medo de usar. Medo, eu não vou usar isso, pelo amor de Deus. Primeiro, que quando bem indicado, a gente tem que pegar e falar, opa, essa pessoa está muito sintomática, a qualidade de vida dela está lá embaixo. Então ela está com fogacho, com calor, suando, está com a vagina seca, baixa de libido, tem qualidade péssima. Então a gente tem que olhar para essa mulher e falar, opa, vamos ajudar ela, porque o hormônio aumenta a chance de câncer, sim, quando usado mais de 5 anos, tá? E geralmente quando usa estrogênio e progesterona junto. Não é só estrogênio, não. Só estrogênio aumenta muito menos do que a associação dos dois, entendeu? Então, temos hormônios melhores quando podemos usar e a gente escolhe quem melhor pode usar. Só não pode usar hormônio quem já teve câncer de mama. Pronto. A minha mãe teve, minha irmã tem, eu teve. Não tem problema, você não tem. Entendi. Você pode usar. Aí a gente faz o uso e monitora. Olha, continua. É muito pior a pessoa não usar o hormônio, não ir ao médico fazer as mamografias, do que ela usar e ir sempre fazendo os exames preventivos e tudo, entendeu? Entendi. Então, muito melhor dessa forma. E a gente incentiva exercício físico, ter esse hábito alimentar melhor, não abusando muito de embutidos, essas coisas fortes que é gordura saturada. Isso vai voltar para complicar tudo. Você sabe muito melhor que eu em relação a isso. Cardiovascular, aumenta o risco de tudo. Então, e o sal, né? Tem muito sódio nisso. Olha. Então a gente tem que dar uma segurada e manter melhor. Quanto mais saudável, menor o risco, tá? E também
além de, então, a prevenção, aí já nós estamos agindo na prevenção primária. Sim, sim. Que é tentar ver se a pessoa não tem. Não é depois diagnosticar precocemente. Já é uma prevenção secundária. Perfeito. Entendeu? Então vamos lá. A paciente que já teve, a pessoa que já teve câncer de mama, ou terapia de reposição de hormônio, não. Contraindicado. Sim. Aquele que não teve, mas teve um parente, dá para fazer, se a qualidade de vida estiver ruim, desde que faça um acompanhamento com vocês. Exatamente, tranquilo. Isso vale também, esse mesmo pensamento, para o anticoncepcional? Não. O anticoncepcional, o último congresso que eu fui agora, foi em abril, tem trabalhos novos, porque se falava assim, uns falavam que aumentava, outros falavam que diminuía. Uhum. E nunca tinha um consenso. Esse último foi um trabalho maior, e falou que, olha, a influência é mínima, mínima, não vai acarretar um risco maior, tá? Porém, quando a mulher que teve câncer, já tem câncer, e a gente tem que fazer o uso do anticoncepcional nela, a gente opta sempre por o uso do DIU sem progesterona, que é o uso do DIU de cobre. Né? Porque essa daí é diferente. Essa a gente não pode usar um anticoncepcional normal. Perfeito. Com remédios. É um método de barreira. A gente usa só o de cobre. O cobre. Isso. E mais outra dúvida que tá na moda também, né? Na moda agora, que eu tenho pego, eu confesso que às vezes me assusta até pessoas que detêm um conhecimento legal sobre... tem uma linha de raciocínio legal e usando muito o tal do chip da beleza. Que ele está com um monte de hormônio lá, coloca no glúteo, alguns colocam aqui na região do braço, em pessoas que o objetivo não é repor hormônio, não é usar como contraceptivo para não engravidar, mas sim para ter um corpo bonito, um corpo musculoso, assim, entope ela de hormônio. Isso aí é um fator de risco? Olha, cada um defende sua linha, né? Se eu for perguntar em quem usa, falo de jeito nenhum, até protege a mama e tal, mas olha... não tem trabalhos multicêntricos, que é o que a gente realmente confia, falando que isso é muito novo, né? Isso surgiu pouco tempo atrás e tal. E até as consequências disso não se sabe ainda, né? Exato. Efeitos a longo prazo. Exatamente. Eu tenho minhas ressalvas e eu não indicaria isso nunca para quem já teve câncer. Ou até para quem já tem fatores predisponentes. Entendi. Eu não indicaria. Mas... Eu não nego que possa ter efeitos benéficos também. Para quem pode usar. Do mesmo jeito que você usa o hormônio para menopausa, eu acho que isso também tem que ser bem escolhido e bem indicado. Tá? Mas não tem nada que fala, o risco é tal. Entendi. Ainda não. Entendi. Então tem que ter uma ressalva e estudar bem. Então, cuidado com, assim, não é todo mundo que se usa. Se você vai no médico que só põe isso, ele vai querer te pôr. Justamente. É isso. É o que ele trabalha. Trabalha com isso. Então ele vai ver a necessidade clara que você tem que usar. Então, calma. Então eu acho que os endocrinologistas, que são os especialistas em hormônio, que devem de ter um conhecimento melhor nesse aspecto, tá bom? Perfeito. Eu acho que é por aí. Justamente. E uma outra pergunta, que essa eu faço questão de perguntar para todo mundo que vem aqui, porque é uma parte que eu gosto muito. Espiritualidade e religiosidade, como fator ou protetor ou fator de risco para as doenças, sobre os assuntos que a gente vem falar. No seu caso, o câncer de mama. Você acha, ou você tem algum dado científico que mostra, porque você já comentou, o estresse é um fator de risco. Então significa que se eu tiver uma espiritualidade melhor e uma religiosidade melhor, eu tenho uma espécie de uma proteção maior do que aquele extenso que vive no 12, 24 horas por dia? Porque do ponto de vista do coração já é comprovado. Existe até diretrizes mostrando o benefício da espiritualidade e religiosidade. E o que você acha em relação à sua área? Não, eu acho que com certeza a fé é sempre algo positivo. Porque até, vamos colocar assim, eu já vi gente com prognóstico bom
no meu consultório um câncer de mama, mas um prognóstico bom. Falar assim pra mim, a fé no tratamento, vou chegar lá na religiosidade, falar assim, depois de eu explicar tudo, tintim por tintim, ela virar pra mim e falar assim, eu nunca vi alguém se curar dessa doença. Vixe, Maria. Aí, o que aconteceu? Negativismo, né? Morreu, né? Então, assim, já fecharam todas as portas e não tem acesso a isso. Tá? Então, a fé é sempre positiva. A fé em Deus, a fé em... Isso tudo é energia boa, isso tudo... A gente, inclusive, deve se cercar, quando você tem um câncer, de pessoas boas, de pessoas que podem te ajudar. Justamente. Porque o povo tem uma curiosidade e quer saber como é que você tá e quer comentar. Nossa. E cada um vem com um comentário. E olha, por incrível que pareça, a maioria dos comentários é negativo. Fala, ai, fulano teve isso e morreu. Ai, e isso provoca um mal tão grande à pessoa que está passando por isso. A pessoa não faz nem ideia do que ela está provocando. Nossa. E isso é comum, às vezes, em sala de espera. Na sala de espera? Sala de espera de um oncologista, sala de espera de uma radioterapia. Isso é onde se conversa, se vê, fala sobre isso o tempo todo. É bem difícil. Então, eu acho que a gente deve filtrar os ouvidos para as pessoas que realmente vão te ajudar, pegar o melhor disso, confiar no médico e se tiver qualquer dúvida, tira a dúvida com ele. É a ele que tem que recorrer. Não é ao Google ir procurar e porque deu certo para fulana, para ciclana, vai dar certo para... Não é bem assim, tá? E a religiosidade, sim, é bem positiva. Eu acho que a gente tem que tirar força da onde a gente tem, se apegar a isso realmente. E a gente tem, tanto Gil, que os hospitais hoje, todos têm uma capela. É verdade. É para isso. A capela é independente da religião. Você vai lá, você entra em contato com isso, com o além mesmo, com energia que transcende isso, que vai te deixar mais forte. E hoje tem, inclusive, disciplinas em faculdades que trabalham com isso, que trabalham com espiritualidade em relação ao tratamento de câncer e outras coisas mais. Tá? Então, realmente tem uma influência. Ótimo. Agora, é individual, né? Engraçado é que até alguns líderes ou até palestras falam as preces mais sinceras estão inseridas dentro das capelas em hospitais, porque lá eles... a fé lá onde se ajoelha ali, realmente. Eu já vi também, por exemplo... principalmente quando eu trabalhava em hospital público, muita gente atendida, a gente viu uma paciente que estava já numa situação mais ou menos complicada, precisava operar, e ela sumia. Voltava depois de 8 meses, muito pior. Aí vai ver e fala, não, fulano disse que me curou, botou a mão em mim e me curou. Nossa, a fé por esse lado... já é negativo. Já é complicado, entendeu? A gente tem que ter bom senso e ver, porque o que tudo é de Deus, sim, mas ele nos deu conhecimento para a gente tratar e saber como aplicar e curar, porque a doença é do corpo e do espírito. Justamente. Mas o corpo é com a gente. Né? É verdade. Alessandro, o tema foi bom, cara. O papo foi gostoso. Eu reservei tantas perguntas aqui que faltaram tantas, mas se você me permitir, eu vou te incomodar mais vezes aí, porque foi muito gostoso. Você fala bem. Bacana. Acho que o pessoal deve ter gostado, porque esclareceu, né, muitas dúvidas aí. Antes de encerrar, eu quero só lembrar os nossos ouvintes que a sua entrevista vai estar no site da... como é que fala, Ângelo? Não é site, não, no YouTube da... Como é que chama? 96 FM? Como é que é? Minha FM. E onde lá vai ter o programa Saúde e Evidência com a entrevista com o Alessandro. Mas eu quero deixar os segundos finais para suas considerações. Deixa algumas mensagens para quem está te ouvindo aí. Olha, eu acho super bacana. Gostei demais do convite. Eu estou disposto sempre a vir falar sobre isso, porque é algo que para mim, apaixonante. Eu adoro o que eu faço.
E a gente, quando faz com amor, faz melhor, Nossa, né? é diferente. Então, eu acho isso interessante também alertar as pessoas para não deixar de fazer as rotinas. Eu acho que é interessante sempre ter isso na cabeça. E eu espero que tenha sido útil, né? O que eu falei aqui tenha sido útil para poder ajudar as pessoas e a procurar sempre ajuda nesse sentido, um especialista, é algo que sempre vai levar a cura mais rápido. Sim. Né? E só um dado Vamos lá. que a gente tem e comprovado que é por exemplo, do início no SUS em Goiás. Mas isso reflete o Brasil. Quando a mulher palpa um nódulo até o último dia de tratamento, iniciar o tratamento dela de fato, são mais de 230 dias. Tudo no isso, SUS. Olha o tempo que leva a isso. Então, quando a gente está mais atento e faz a prevenção, isso é muito mais tranquilo, né? Não chega na última hora para resolver. Então, o assunto foi ótimo, eu acho que foi bastante interessante e sempre que precisar, ficaria as ordens aqui para poder sempre ajudá-los aqui. Foi um prazer, muitíssimo obrigado de coração mesmo, acho que ajudou bastante aí, tanto o público feminino, mas também o masculino, né? Estamos encerrando mais um programa Saúde e Evidência e fiquem todos com Deus.